Boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio, pela presença e por topar aqui participar com a gente. Quero dar primeiramente as boas-vindas a todo mundo. Esse é o nosso primeiro episódio, né? A estreia do nosso Gestão em Foco. Essa é uma série de webinars que nós vamos fazer mensalmente, trazendo mais o tema da gestão do dia a dia das organizações, né? E para quem está acostumado a acompanhar os webinars da FNQ, apresentados pelo Dalsha, eles vão ser intercalados, então, a cada 15 dias, né? Vocês podem estar aqui com a Fundação, participando dos webinars, né? Trazendo gestão do conhecimento, temas, de vanguarda ali que o Dalsha traz, e depois a gente, a cada 15 de novo, tem o Gestão em Foco, trazendo os temas da gestão do dia a dia. Primeiramente, eu quero agradecer também aos patrocinadores que tornam essas iniciativas da Fundação possíveis, né? Então, a gente tem o patrocinador que é a Micropower, tem o apoio educacional da FEComércio, Sesc Senac Rio Grande do Sul, e também o apoio institucional do MS Competitivo, do Excelência Santa Catarina, do UBQ e da ABQ. Então, vamos dar início. Hoje a gente escolheu o tema aqui como estreia, como primeiro episódio, o Melhores em Gestão, que é o nosso processo de reconhecimento, né? Ele veio substituir há alguns anos o nosso antigo PNQ, então é um processo de reconhecimento que tem mais de 30 anos no mercado, e que traz diversas vantagens para as empresas que participam, para além do reconhecimento em si. É isso que eu quero conversar um pouquinho. Trouxe o Sérgio aqui para conversar com a gente sobre esses ganhos para além do reconhecimento, para além do troféu. Vou me apresentar porque nem todo mundo me conhece, né? Eu sou a Caterine, eu trabalhei aí mais de 20 anos no mundo corporativo, em empresas como PricewaterhouseCoopers, IBM Brasil, né? Estive na FNQ de 2005 a 2016. Depois, nesse intervalo, né, de 2016 para cá, trabalhei mais na parte de treinamentos, de equipes, de liderança, e há um ano voltei para a Fundação para ajudar aqui, apoiar em algumas frentes. E aí agora vou conduzir com vocês Gestão em Foco mensalmente com vocês aqui. Vou apresentar o Sérgio, que nos deu a sua agenda aqui, possibilitou que a gente começasse com esse tema, né? O Sérgio Queiroz Bezerra, atualmente ele é superintendente em estratégia e gestão na Neoenergia. Ele é engenheiro civil com especialização em engenharia da qualidade pela Universidade Federal do Espírito Santo. É Certified Quality Engineer pela American Society of Quality, Black Belt, Lean Six Sigma e TPM. Atuou nos setores de papel e celulose, metalurgia, consultoria empresarial e distribuição de energia elétrica, e também é tenista amador. Ele não colocou aqui, né, mas vou ressaltar, foi contemporâneo meu também na fundação nesse período, então trabalhamos juntos nessa época. Sérgio, super obrigada pela sua disponibilidade. Queria que você começasse contando um pouquinho para a gente essa jornada aí, né? Você tem uma experiência com o MEG que vem de longa data, né? De outras empresas, de ter trabalhado na FNQ. Mas eu queria que você contasse primeiramente aqui para a gente como foi essa jornada na Neoenergia, assim, quais foram os motivadores da Neoenergia de usar o modelo, né, o MEG como um modelo de referência e também participar do reconhecimento do Melhores em Gestão. Conta para a gente um pouquinho. Obrigado, Catê. Bom, prazer enorme estar estreando aqui a série, né? Gestão em Foco. Muito obrigado pelo convite. Eu ia falar, se você não tivesse destacado, eu ia me apresentar. Eu trabalhei com a Catê durante um tempo aí em São Paulo, na querida fundação. Catê, se me permite, tem umas pessoas que entraram aqui que eu já não vejo há muito tempo. Eu dei uma olhadinha ali. Olha quem é que está aí, o Adair Quintela, o Dagnino, o Evaldo, que nos ajuda lá no prêmio da Brad, o Otávio, o Maurício Murari, formou comigo em engenharia. E aí eu vou dividir essa primeira pergunta em duas partes. Eu vou falar um pouquinho do histórico, do contexto, porque que nós aqui, uma distribuidora de energia elétrica, estamos no MEG e que todas, quase as grandes distribuidoras de energia do Brasil hoje seguem o MEG. E depois eu vou falar um pouco dos porquês, dos motivos pelos quais a gente escolheu o MEG não por obrigação, mas por opção, né? Então, dando um pouquinho de contexto, KTU o MEG aqui vai desde 2006, que já adota-se o MEG, já faz a autoavaliação. A Electro, que é uma das empresas da Neoenergia, que eu vou explicar daqui a pouco, já conquistou por 3 vezes aí o Prêmio Nacional da Qualidade, por 2 vezes o Melhores em Gestão. Então a gente tem aí um histórico longo. Para localizar vocês um pouco, então nós somos a Neoenergia, que tem
negócios de distribuição de energia elétrica, geração, transmissão, comercialização. É um grupo. Mas a gente hoje vai aqui focar mais na distribuição, no negócio de distribuição, que é composto por 5 distribuidoras, que, aliás, as 5 perfazem o maior grupo de distribuição de energia elétrica do Brasil, né? Com mais de 18 milhões de clientes diretos e mais de 30 milhões indiretos, né? E a gente tem 5 distribuidoras, né? Aqui em São Paulo e no interior, a Neoenergia Electro, a gente tem a Neoenergia Brasília, no Distrito Federal, Neoenergia Coelba, todo o estado da Bahia, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Cosern, que fica no Rio Grande do Norte. Tá? Então, essas são as nossas 5 distribuidoras. E aí, lá, durante a nossa conversa, a gente vai chegar um pouco nisso, né? Uma das grandes vantagens de você adotar um modelo de referência para o seu modelo de gestão é você conseguir padronizar a forma como você faz a gestão das empresas. Mas indo direto ao ponto, né? Então, ali por 2010, 2011, aliás, desculpa, até antes um pouquinho, 2007, 2008, 2009, a gente estava trabalhando junto aí, Catê, você lembra? As empresas de distribuição acabaram adotando a avaliação da gestão como um dos itens do prêmio ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Então, fazia parte do concurso do prêmio ABRAD a gente anualmente fazer essas avaliações, né? Então, a minha resposta poderia ser essa, né? A gente acaba adotando porque é um compromisso que a gente tem anual de se avaliar, mas a gente vai muito além disso. Então, naturalmente, a gente já tinha essa opção, mas a gente, de fato, adota o modelo porque ele é um modelo de referência, né? Ele faz com que a gente possa ter ali uma diretriz de como estruturar o modelo de gestão da nossa organização. Vamos pensar nesse sentido assim, né? Ele é um modelo de referência que nos ajuda a estabelecer o nosso modelo de gestão. E aí eu já deixo aqui um ponto importante, que tem muita pergunta nesse sentido. O modelo de excelência da gestão vai ser o modelo de gestão da minha empresa? Não. A minha resposta é bem clara. Cada empresa tem o seu modelo e você utiliza o MEG como uma referência para melhorar a forma com que você faz aquilo. Então, nós nos decidimos por ter o MEG principalmente por 2 motivos, né? O primeiro, ele é um grande organizador da sua gestão. E eu vou explicar o que é que eu quero dizer com organização, tá? E segundo, né, ele tem um conceito ali de sistema de gestão. Isso ajuda a você estruturar o modelo. Então, o MEG ele te dá um conceito. Em que você acredita? Eu vou citar aqui no improviso, né? Quando eu tive essa primeira aula com o Dagnino, né, ele falava assim, qual é a Bíblia, né, o que você acredita, onde é que você vai, quais são lá os mandamentos, é isso, né, que são os fundamentos do MEG, né, então isso ali é o que a gente acredita, mas o MEG também, por meio dos seus requisitos, acaba sugerindo como você estrutura mesmo o seu modelo, eu vou detalhar aqui um pouquinho, tá? Então, Catê, se você permitir, eu posso ir um pouquinho nessa linha, falar um pouco aqui da questão do MEG ser um inspirador de cultura e um pouco do MEG ser o nosso conceito para estruturar também. Que aí eu completo, embora você não tenha dado toda essa abordagem, posso ir nessa linha para essa primeira Pode, na pergunta? verdade, assim, eu coloquei essa primeira pergunta de contexto mesmo, exatamente para você trazer toda essa riqueza que eu me lembro de quando a gente estava na fundação, né, muito antes até de ter o prêmio da Abradee, ou seja, antes de mesmo da Electro já estar com a gente, aí, claro, depois o grupo na Energia foi se tornando maior, então fique à vontade, pode seguir, Sérgio. Ótimo. Então vamos lá, como eu falei para vocês. Então, o que é que nos levou a escolher o modelo? Porque uma coisa é a gente compulsoriamente teria que fazer essa avaliação mensal, como eu falei, anual, como eu falei para vocês, mas não, a gente adotou o modelo por 2 motivos. Ele é um grande indicador, um grande direcionador de cultura organizacional e um grande indicador de estrutura do modelo da gestão. Quando a gente fala de cultura, e aí entrando um pouquinho ali no modelo de excelência da gestão, ele vai muito na linha da inovação. Então, ele conceitualmente ele diz, ó, estruture a sua gestão para privilegiar e priorizar a inovação, então não apenas a rotina, mas olhar um pouco mais abrangente.
Do ponto de vista de organização, a visão por processos, e isso para mim é um grande organizador, né? E a visão por processos, ela é clássica e ela nos ajuda a entender os desafios que a gente tem que seguir, né? Decisão baseada em fatos é fácil de dizer, difícil de explicar, mas assim, a estruturação que você precisa de ter para conseguir alcançar um nível de maturidade elevado numa avaliação, ela pressupõe que você tenha muito claro indicadores, metas, acompanhamento, governança e assim por diante. Eu falo que esse ritmo e essa disciplina de fazer isso, ela é a materialização desse conceito de gestão baseada em fatos, né? E aí o relacionamento equilibrado com as partes interessadas. Normalmente, classicamente, a gente está ali com o acionista, com os nossos objetivos, mas assim, ele pede um olhar mais amplo das partes interessadas, ele pede que você caracterize as suas partes interessadas tradicionais e não tradicionais, e que você traga para o contexto da avaliação, da gestão, também esses requisitos dessas partes interessadas. Então, o conceito do MEG, ele é um conceito diferente daquele de executar simples e puramente um negócio, conseguindo resultados para o acionista. Quando eu falo do ponto de vista lá da estrutura, aí a gente entra de como ele influencia o sistema de gestão da sua empresa. Então, o modelo, cada empresa tem o seu modelo e tem nomes, inclusive, né, para esses modelos. Cada empresa tem um. Eu me lembro que antigamente, por exemplo, aqui na Electro era o SE, Sistema Empresarial Electro, e cada empresa tem ali o seu modelo, né? Hoje a gente chama modelo de gestão da Neoenergia, gestão Neoenergia, né? Temos outros nomes, mas enfim, cada um de vocês tem ali. E aí, vamos nos lembrar, vocês, de um 5W1H. Ele basicamente, ele responde essas perguntas de uma forma bastante, bastante didática. Veja, começa pelo porquê, e o modelo ele sugere que você tenha lá um propósito, missão, visão, valores, ou até um propósito. Então, identifica, ele chama de identidade corporativa, né? Então, você olhando ali no MEG, então, ele já coloca ali nos primeiros conceitos, defina a identidade corporativa. Então, por que eu existo? Logo na sequência. Então, o que eu vou fazer, né? Qual é o meu propósito em termos de produto, em termos de entrega de valor? E aí ele inspira que a gente tenha basicamente dois direcionadores na empresa, né? O mapa estratégico, é onde você vai colocar os seus objetivos, você vai botar os seus indicadores estratégicos, e do outro lado, o mapa de processos, onde você vai colocar os seus KPIs, indicadores-chave de desempenho. Então, o mapa é o que e como eu vou fazer isso. O mapa de estratégico é o que e como eu vou fazer isso é o mapa de processos. E aí ele fala, ó, visão é por processos. Então a gente também define os processos. Então, o porquê, o que é os meus objetivos, né? O como são os processos, e aí o quem. Quem faz essa governança? Quem faz essa gestão? Já falei a resposta, governança. Ele sugere, indica que você tem um sistema robusto de reuniões, comitês, responsabilidades, funções, rituais e ritmos, para que você, periodicamente, é a palavra que a gente aprende quando está aí no modelo de excelência da gestão, sistematicamente aplique essa governança para verificar: estou alinhado com o meu propósito, o meu porquê? Estou atingindo o que eu planejei? Meu mapa estratégico, meus objetivos? Como eu estou executando isso? Estou sendo eficaz, eficiente? Processos. E quem? O corpo gerencial, alta, média gerência. Outra coisa um pouco controversa que eu vou falar aqui também, mas eu gosto bastante de colocar isso, né? O MEG é como eu faço a gestão da empresa. É mais sobre como eu faço a gestão do que como eu faço a operação da empresa. Ele é mais afeito às pessoas de liderança, média liderança, alta liderança. Não quero dizer que a turma operacional e o chão de fábrica
não precisem conhecê-lo, mas eles precisam conhecer com uma lente do ponto de vista da operação. Mas a grande parte das coisas que a gente fala no MEG é como eu estruturar a minha empresa para ter uma gestão madura. E eu estou falando basicamente com o time gerencial, especialistas e tal. E a parte de operação tem que estar super alinhada com o porquê, o como, o quando, da mesma forma. Né? E os últimos aí, o quando e o onde. Né? O onde são as nossas metas, né? Os nossos níveis de atendimento ao longo, então, ele inclusive prevê como você vai atingir isso ao longo do tempo, como é que você projeta o seu desempenho, não só no médio, não só no curto e médio prazo, mas também no longo prazo. E os seus projetos estratégicos também têm muito a ver com quando e onde eu quero chegar. Então, ele também sugere que você tenha ali iniciativas. Então, o MEG, ele te dá um conceito, recapitulando aqui, inovação, visão por processo, decisão baseada em fatos, relacionamento equilibrado com as partes interessadas. E ele te dá também uma estrutura, um 5W2H, um porquê, identidade, o que, mapa estratégico, como mapa de processos, governança quem, quando e onde, projetos e metas estabelecidas ao longo do tempo. Então, Catê, eu acho que eu mostrei aqui por que a gente acaba usando o modelo, ele nos inspira nessa estruturação conceitual, ele nos inspira na estruturação mesmo no modelo, né? E ele nos dá uma oportunidade de nos compararmos e evoluirmos ao longo do tempo. Excelente. Acho que foi um bom overview assim do como o MEG consegue ir ajudando essa estruturação, né? E aí, Sérgio, nessa jornada de vocês, você deixou muito claro isso, né? O MEG ele não é uma corrida de chegada rápida, ele é uma corrida, ele é uma jornada, né? Você vai aprendendo e vai estruturando e vai melhorando. Quais os desafios que foram aparecendo na sua experiência aí que você teve? E principalmente como você precisou envolver as pessoas, como envolver a liderança, como que esses desafios conseguiram ser passados dentro dessa experiência que você teve. Bom, aqui essa resposta é sempre assim: depende da liderança, o desafio é a liderança. Eu não vou ficar nesse lugar comum, mas nós vamos falar. Mas assim, e aí eu vou trazer até uma forma diferente de olhar esse compromisso da liderança. Esse modelo de gestão que o MEG sugere, ele inspira o seu modelo de negócio. Claro, né, eu estou usando aqui um conceito de modelo de negócio, mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? A forma com que você faz a gestão do seu negócio. Então, a forma com que você gere o seu negócio é única, é a forma de cada empresa, ela não é o MEG. Agora vamos lá, dentro do modelo de negócio, qual é o principal desafio e o grande fator crítico de sucesso para você implementar o MEG e você conseguir evoluir a maturidade do seu modelo de negócio utilizando a avaliação do MEG? É você alinhar o seu modelo de negócio ao modelo do MEG. Então, não tente colocar, ou ao invés de tentar influenciar a tua organização a ter as práticas e processos gerenciais colocados ali no modelo, use e insira as suas práticas de negócio dentro do seu modelo. Esse é o principal. Então, e isso a gente vê, eu vou partir de um caso mais simples para o caso do MEG. A gente vê muito isso na questão da ISO. Né? Eu tenho uma certificação ISO, às vezes para atender um determinado nicho de mercado, uma exigência pontual de algum cliente, ou eu faço isso num determinado processo por um motivo específico, né? Ok, então eu estou usando ali uma parte. No caso do MEG, não tem essa alternativa. O MEG, ele passa por todas as disciplinas da empresa. Ele passa pelos clientes, pelos fornecedores, pelos processos internos, pela governança, pela gestão do meio ambiente, pela gestão de saúde e segurança, sem falar no engajamento das pessoas, que aí vamos lá, a gente vai falar dele mais especificamente, que para mim é algo muito especial e eu gosto muito dessa frase que eu aprendi na Suzano Papel e Celulose, deixo os créditos aqui, que foi uma grande escola para mim também, forte com os processos e gentil com as pessoas. E o MEG, ele tem esse equilíbrio aí. Então, ao invés de nós adotarmos apenas de forma de nichos da sua organização,
você precisa de pegar aquilo que realmente importa para o negócio e aquilo que você faz e inserir no contexto do MEG, e não ao contrário. Então, o MEG tem um critério, tem um requisito, e esse é bastante famoso, e a gente conversa muito sobre ele, ativos intangíveis. Então, a gente precisa de adotar ativos intangíveis? Não. Eu faço a pergunta inversa. Entenda o que é ativo intangível. E vamos supor que ele seja um conceito ou um conhecimento importante na sua empresa. Olhe para a empresa e olhe para os processos e identifique onde estão os conhecimentos críticos. E faça a implantação desses conhecimentos críticos. Faça a gestão desses conhecimentos críticos e chame isso do seu ativo intangível. Por vezes você tem uma marca ou você tem um relacionamento diferenciado, ou talvez até você tenha o know-how de como executar algum tipo de processo. Isso é a questão que você tem que trabalhar e não pensar, nossa, mas eu tenho que ter a marca, eu tenho que ter também o conhecimento. Não. Use aquilo que você precisa e que é essencial e insira. Então, do mesmo jeito, às vezes a gente entra numa empresa que tem uma certificação ISO e a gente faz lá a reunião de análise crítica do sistema de gestão. Aqui na Neoenergia não tem isso. A reunião de análise crítica é a reunião da governança onde a gente senta para ver, a gente se reúne para ver os resultados da empresa. E lá é que nós vamos fazer a análise crítica do quê? Do negócio. E eu vou aproveitar isso para fazer a análise crítica da ISO. E se por acaso o processo da ISO não está inserido no meu modelo de negócio, tem alguma coisa estranha. Eu não deveria estar fazendo isso, eu estou trabalhando em paralelo. E quando você está, e aí vem a pergunta para quem está nos ouvindo aí, né, Capeta? Se você tem que atender o seu chefe, ou se você tem que atender o seu cliente, ou se você tem que atender um auditor, você vai atender o cliente ou o chefe. E o sistema vai ficando de lado. E aí, por muitas vezes, a gente vê muitos dos nossos colaboradores, dos nossos companheiros de profissão, a gente vai e conversa quando está fazendo os benchmarks. Então, esse ano está mais parado, deu uma desaquecida, mas como que está parado e deu uma desaquecida? Se você aliar aquilo que você faz para gerir o negócio ao modelo, não tem como. Se você não fizer a gestão do negócio, não faz o modelo. Se você deixar ele paralelo, aí já era. Então, a primeira coisa, coloque os problemas ou as questões ou os desafios, vamos falar assim, os desafios, os objetivos, todos dentro do modelo de gestão. Estruturem os processos não para certificar, estruturem os processos para entregar valor, que é, como eu disse, o como, do que você precisa fazer, que são os seus objetivos. Estruture os seus processos para atingir os seus objetivos. E avalie isso, se isso está ocorrendo de forma saudável, planejada, levando você para um desempenho superior. Então, essa é a primeira. E aí as pessoas falam, mas como é que você consegue que toda empresa siga o modelo? É simples. Eu chamo o modelo de gestão da empresa do modelo que nós vamos usar na avaliação. Eu não vou fazer um outro modelo. Nossa, mas o nosso modelo falta muita coisa, a empresa não tem a mesma disciplina. Então é isso, não vai criar um paralelo porque vai ficar artificial. Então eu acho que essa aí é o grande desafio e assim, e as empresas que optam por isso, aí elas têm uma longevidade maior. Desculpa, longevidade do modelo de gestão maior. Eu queria que você falasse, porque a gente sempre fala disso, né? Claro, se a liderança não comprar a ideia, se eles não tiverem de verdade comprometidos com isso, a coisa dificilmente vai andar, obviamente, né? E eu acho que isso que você trouxe de integrar de verdade o sistema de gestão da empresa com um modelo é o principal, não só o desafio, mas também é a principal oportunidade que existe, né? De tirar grandes feitos do modelo. E aí, já que se você vai falar de liderança, a gente recebeu aqui, tem duas perguntas, o Dagnino eu já faço, tá, Dagnino? Que eu acho que é na sequência, mas já que ele vai falar de liderança, veio uma pergunta do Silvio aqui: como é feito para que os colaboradores e áreas cumpram o que foi dito que do modelo, né? Ou seja, como engajar também a equipe? Acho que sim, tem o papel do compromisso da liderança com toda certeza, mas a gente também sabe que só o compromisso da liderança, um approach top-down, né? Veio de cima, manda quem pode, obedece quem tem juízo, também não funciona totalmente. Como a gente engaja toda a equipe a fazer parte disso, ou a comprar essa ideia?
Mas assim, também quero aqui, não é nem questão de quebrar um paradigma, mas oferecer uma visão um pouco diferente. Eu acho que essa visão do tipo, então, depende do engajamento da liderança. Eu estou terceirizando um pouco o problema, né, KT? Eu estou ficando meio tranquilo e dizendo assim, isso foi problema do diretor que não comprou, a diretoria não deu prosseguimento, e eu vou oferecer uma visão diferente. Eu acho isso está nas mãos de quem está implantando também, KT. Então vamos lá. A liderança tem que comprar, mas a liderança não sabe fazer isso. A liderança sabe muito bem fazer outras coisas, definir o propósito, definir os objetivos, engajar uma boa liderança, né? Eu acho que esse é um grande papel, mas assim, essa parte que eu abordei no início aqui, como é que eu vou aliar o modelo aos requisitos, não é muito com ela. E muitas vezes, quem está implantando acaba indo por uma linha do tipo assim: não, vamos criar aqui uma estrutura, vamos botar a política ali para comunicar a política, vamos botar uns quadros de gestão à vista, e ele não faz essa correlação do tipo: como eu consigo a atenção da alta liderança? Se você conseguir, você que está implantando, então é média liderança, eu estou olhando mais aqui para as áreas geralmente chamadas as áreas da gestão da qualidade, as áreas da gestão empresarial das empresas, um pouco da área que eu ajudo aqui a coordenar no Grupo Neoenergia. Nós temos que ter essa sensibilidade de colocar as coisas que as pessoas, digo, os líderes, querem entender. Né? Eu quero que um líder entre numa reunião da governança porque nós vamos falar de um problema que está afetando o indicador, que afeta na satisfação do cliente, que dá impacto no resultado e que vai doer no meu bolso na remuneração variável depois. Então, assim, a primeira coisa que os seus objetivos da qualidade ou que os seus objetivos do modelo de excelência da gestão sejam os mesmos objetivos de avaliação de desempenho e aqueles que influenciam na remuneração variável. E essa decisão, ela às vezes é uma sugestão da turma da qualidade que está tocando a implantação. Né? Então, às vezes a gente fica num lugar mais confortável do tipo, então, vai depender se a liderança comprar, mas a gente tem que vender e tem que ter a perspicácia de inserir de fato as coisas que fazem sentido para a organização. E que na hora de uma crise, que ela se apoie no modelo, inclusive nessa hora, para conseguir sair da crise, quer seja por uma avaliação de risco, quer seja uma situação de atendimento à emergência, quer seja um plano de continuidade de negócio. Tudo isso que eu estou falando são requisitos do MEG. Se você implementou bem e observou o que estava escrito ali, isso vai acabar acontecendo. E aí eu vou entrar na questão dos colaboradores. O MEG oferece uma extensa lista de requisitos que dizem respeito à melhoria da qualidade de vida e à melhoria do desenvolvimento de carreira dos colaboradores. E aí eu entro, né, KT, que eu já acho que a gente já fez um episódio desse bem atrás, bem no passado, sobre modelo de gestão do MEG e engajamento das pessoas. As pessoas não se engajam, ou a gente não tem o poder de solicitar que as pessoas se engajem. A gente sim tem o poder de criar um ambiente de trabalho favorável, onde as pessoas decidam acreditar e se engajar. Então, é a mesma coisa. Se o modelo de excelência ele vem só para me mostrar as regras, né? Cumprir o procedimento, entregar as metas, eu vou gostar mais ou menos. Mas se ele também tem ali desenvolvimento de carreira, gestão do conhecimento, sucessão, avaliação de desempenho, comunicação transparente, frequente, abrangente, e eu vejo que eu tenho essa condição de enxergar a empresa de uma forma melhor e sei exatamente. Você pegar em pesquisa de clima, a primeira coisa que aparece, eu não entendo direito a estratégia. A segunda coisa, eu não entendo necessariamente o meu papel para cumprimento das estratégias. Duas perguntas que sempre está lá embaixo. O MEG, ele cuida dessas duas perguntas, muito especificamente. Se você atrelar, né, essa condição de você passar estratégia, não estratégia, mas passar os objetivos e mensurar, o colaborador ele vai começar a perceber e se interessar e comprar a ideia, porque lembre-se, você não consegue mandar ele fazer,
Ele se engajar, mandar fazer semana, solicitar que ele se engaje, que ele realmente faça a diferença, é a opção dele. Mas se você disser, cara, vem aqui, vamos aqui juntos olhar aqui o desempenho, isso é bem mais provável que aconteça, tá? Então, Catê, eu acho que é um pouco por aí. Só mais uma coisa. Parece, eu estou aqui contando essa trajetória, e ela é exatamente isso. Ela foi uma trajetória, não foi da noite para o dia, não foi no estalar de dedos. Outra pergunta que eles fazem: quanto tempo demora para Isso. implantar? Depois eu posso entrar nessa também. Mas, enfim, não é da noite para o dia. Você vai ali paulatinamente implementando algumas coisas até você chegar num ponto onde as pessoas não têm essa diferença entre o modelo. Tá? É isso que a gente faz, são esses os conselhos que estão aqui e eu estou nessa empresa para fazer a diferença. Eu acho que, então, ou seja, se eu pudesse colocar em grandes linhas, eu acho que assim, eu achei bem interessante a forma como você colocou. Tanto, claro, o comprometimento da liderança é importante, o engajamento da equipe, mas assim, se a gente fizer a primeira parte do que você falou ali bem direitinho, ou seja, eu não construo uma coisa paralela, ela é parte integrante do que eu faço. E isso é relevante para eu atingir os meus objetivos, seja os da liderança ou da equipe, as pessoas automaticamente vão comprar a ideia, porque eles não estão precisando comprar uma ideia a mais, né? É só uma ideia de como é que a gente faz para entregar mais resultados e ter mais resultados, né? Eu gostei da forma como você colocou. E aí, já que você estava falando bastante das partes interessadas ali, se os fornecedores são engajados nas práticas de gestão da Neoenergia. Só tinha que vir uma pergunta difícil dessa para responder, né? Quando você começa a pegar ali nas partes interessadas, é onde a gente tem os grandes desafios. Me permite entrar num conceito aqui, Catê, Tá, tá do bom? modelo, que é o conceito de requisito de parte interessada. Ó, para a turma que está aqui, tem muita turma da qualidade aqui. Para de falar requisito de parte interessada, que é difícil de explicar. Você vê, até para eu falar, eu vou ter que dizer, ó, é você pegar uma necessidade expectativa, traduzir isso num conceito, né, num requisito e colocar um nível de atendimento. Aí você chega no requisito de parte interessada, num número. Mas, enfim, o que é que o MEG ele te inspira? Conheça os requisitos e partes, dos requisitos das partes interessadas. Conheça o que você precisa de fazer para cada um dos partes integrantes. Inclusive, aqui na Neo Energia, a gente chama grupos de interesse. Né? Descubra os interesses desses grupos que influenciam e, por meio deles, você desenvolve. Então, e aí, quero aqui colocar um pouco de crédito também, Catê, para um parceiro da Fundação e parceiro da Abrad também, já citei aqui a Abrad, que é o Ethos. E o Ethos, os indicadores de responsabilidade socioambiental do Ethos, eles têm bastante claro esses requisitos de abrangência no nível dos fornecedores e dos fornecedores desses fornecedores. A gente chama de cadeia de suprimentos, cadeia de fornecimento, isso é um conceito bem claro. A gente precisa de não só de envolvê-los, mas de engajá-los. E lembre-se, a gente não tem poder de engajar ninguém. As pessoas, as partes aqui decidem se engajar. Como fazendo isso? Fazendo uma aproximação entre a sua identidade corporativa, o que você precisa de fazer, e a especificidade, a especialidade, a competência complementar desse fornecedor. E coloque isso aqui dentro do sistema, e aí o MEG já fala, comunicação clara nessa satisfação do seu fornecedor, né? Tem um canal de comunicação de mão dupla, né? Avalie a eficácia dessa comunicação, e se você for para o Etsy, ele vai colocar vários outros requisitos, cadeia reversa, várias outras oportunidades ali, que nos deixam mais próximos de um relacionamento de qualidade. Então, Catê, naturalmente, os nossos fornecedores acabam sendo super envolvidos. Como fazer isso? Cara, siga o modelo do MEG e, de novo, olhe a especificidade de cada negócio, né? Eu vou dar um exemplo bem bacana aqui da nossa organização. Nós temos aqui operação de distribuição de energia elétrica, a gente tem manutenção e a gente tem equipes próprias e equipes terceirizadas. Eu estou olhando do ponto de vista de segurança e saúde ocupacional, é exatamente os mesmos requisitos.
Se eu estou olhando para o ponto de vista de capacitação, treinamento, exatamente os meus requisitos. Gestão de pessoas, não consigo exatamente, porque os benefícios são ligeiramente diferentes, mas se você for lá no Etsy, ele já pergunta se você adota qualidade de vida, se você influencia e inspira os seus fornecedores a seguirem as suas práticas de gestão de pessoas. Então, ele vai ali trazendo toda esse requisito para que você tenha uma gestão muito próxima. Quanto mais maturidade e pontuação você tiver no modelo, mais você está se aproximando a conseguir considerar essa parte interessada dentro do negócio. E para finalizar, KT, isso eu falei tudo para fornecedor, mas eu falaria do mesmo jeito para clientes, e aí clientes ainda muito mais, a gente pode entrar num capítulo à parte, como também falaria para acionista, comunidades em geral. Aqui a gente tem também a ANEEL, órgãos reguladores, cada empresa aqui tem a sua administração, órgão de administração pública, municipalidades, para aquelas empresas que já são mais abrangentes, né? E, por último, mas não menos importante, os nossos colaboradores, né? Quero citar que aqui a Neoenergia, nós somos uma empresa certificada na Great Place to Work, significa que a gente tem um nível de satisfação acima do limite estabelecido, e aí a gente tem essa certificação e também somos certificados no Top Employer, que é um outro critério internacional para aquelas empresas que têm práticas com seus colaboradores exemplares, tá? Então, KT, acho que eu dei uma passada aqui para dizer o seguinte: a parte interessada, desde que caracterizada e fazendo parte do negócio, a gente chama grupo de interesse, ela é considerada dentro do modelo com uma ponderação tão importante quanto aqueles que estão aqui dentro da empresa. E aí, Sérgio, vamos enfim aos resultados de verdade. Assim, tudo isso você foi trazer nesse contexto que eu acho que é importante, mas eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, e aí meio que quantificado, assim, né, um pouco mais tangível para as pessoas, que resultados que essa jornada, porque a gente fala muito do Melhores em Gestão, né? Porque é um reconhecimento, é um prêmio. Então, óbvio, quando você é reconhecido pelo Melhores em Gestão, então isso fica público, né? De que você vem obtendo resultados melhores, vem subindo a sua maturidade de gestão, a sua excelência na gestão de todas essas partes interessadas, inclusive da empresa. Mas como que a gente consegue tangibilizar um pouco mais? Então, eu queria que você trouxesse para a gente quais resultados vocês foram percebendo, assim, essa melhoria durante a jornada, seja com pessoas, com clientes, com financeiros, enfim, né, de sustentabilidade, que resultados que vocês viram e como vocês viram essa melhoria? Me permita também fazer só aqui uma comparação aqui sobre os fatores de pontuação que o MEG ajuda muito. As empresas, de uma forma geral, são muito boas em medir duas coisas, né? O seu compromisso, e aí o compromisso é o quê? As suas metas. Se eu estou atendendo ou não atendendo as metas, e o comportamento do meu indicador, se eu estou melhorando ou piorando ao longo do tempo. Isso quase todas as empresas fazem muito bem. Como é que eu estou em relação ao mês passado, ao ano passado, ao período anterior, e se eu estou atingindo as minhas metas. A gente chama tecnicamente isso no MEG de comportamento, a trajetória, e compromisso. São dois fatores de pontuação. Se vocês estiverem praticando o MEG, né, vocês vão estar avaliando isso. Isso normalmente está instalado. O que o MEG traz de diferente e que é fundamental? É a parte de competitividade. Ele diz, não adianta você só ver se você está melhor ao longo do tempo e se você está batendo a sua meta. Eu quero ver se você é competitivo no mercado de atuação e você precisa de se comparar. Então, esse é o grande empecilho de aumento de pontuação, tá, KT? Então, assim, para as empresas chegarem no patamar de conquistarem melhores em gestão, elas têm que vencer essa etapa, que é conseguir comparações consistentes dos seus principais indicadores. Então, posto isso, a gente está aqui olhando o que está acontecendo na empresa e está olhando o que está acontecendo, no nosso caso, no setor elétrico. A gente sabe nominalmente qual é a empresa do setor elétrico que tem o melhor desempenho em cada um dos indicadores estratégicos. E a gente coloca essa informação não todo dia, mas periodicamente, 2, 3, 4 vezes por ano,
coloca lá no gráfico para a gente ver como é que a gente está se comportando com relação a isso também. Respondendo a sua pergunta, Cate, eu preparei aqui a nossa pontuação no MEG, média de 5 empresas, tá? Estou falando da Neoenergia como um todo, não estou particularizando. E vou trazer também o ranking da Abrad, a primeira comparação que eu faço. A nossa nota de maturidade, para aqueles que não conhecem, o MEG vai de 0 a 1.000 pontos. E aí, Catê, com licença da simplificação, uma empresa que tem ali a ISO, eu lembro que na época ali, também a gente falava que tinha uns 300, 400 pontos no máximo, que tem ISO. Para ganhar o Melhores em Gestão, tem que passar de 600, 700. Aí a KT fala que eu não tenho a bola de cristal dela, que ela vê a nota das empresas. A gente começou ali em 2020 em média de 635 pontos, já era uma média elevada, como eu falei, a gente vem desde 2006 e a gente chega agora com uma média de 785 pontos nas nossas empresas aqui, média, tá? E ao longo desses 5 anos, a gente evoluiu na nota da Abrad. Então, a Abrad também é de 0 a 1.000. Só que a Abrad é assim: tem a gestão, que é 150 pontos dos 1.000, 15%. Mas você tem gestão econômico-financeira, gestão operacional, gestão de clientes, você tem inovação e você tem responsabilidade socioambiental. Então, é uma régua mais abrangente. A gente também tem uma correlação muito próxima, quase de 100%, ou mais de 90%, da subida da pontuação no MEG com a subida da pontuação na Abrad. E aí você já entendeu que se eu estou subindo na Abrad, eu estou melhorando o cliente, econômico, financeiro e assim por diante. Nós subimos nessa época, nesse período também, mais de 50 pontos naquela régua. E eu trouxe então 3 correlações fortes, né? Uma com relação à minha qualidade de serviço, aqui a gente tem serviços de distribuição de energia elétrica, um relacionado à gestão econômico-financeira e um relacionado a pessoas, né? Para a qualidade de serviço, a gente fez aqui uma correlação de indicadores entre a frequência das interrupções de energia elétrica no setor elétrico, chama-se FEC, é quantas vezes faltou energia, versus a trajetória do aumento da pontuação no MEG. E a correlação deu de 72%. Então, 72% explica que a nossa frequência tem diminuído, tem melhorado ao longo do tempo, conforme aumenta a pontuação do MEG. Trazendo um pouco dos resultados financeiros, a gente tem um indicador que chama-se EBITDA, que é o nosso resultado operacional, dividido pelos custos. É uma medida de eficiência de custos em relação ao meu resultado. Eu também tenho aumentado, e aí na faixa de 83% de correlação. Eu joguei os pontos da pontuação, as posições de pontuação aqui da Neoenergia, quando eu comparo o meu EBITDA sobre os custos gerenciáveis, tem subido nessa taxa, com uma aderência de 83%. E por último, rotatividade. Rotatividade, evidentemente que ela vai depender da estratégia da empresa, mas ela diz muito da escolha do colaborador em permanecer trabalhando aqui na empresa e diz muito dos meus custos, porque eu estou tendo menos, vamos lá, custos com colocar pessoas e retreinar e tal. A gente rodava lá com níveis assim acima de 17, 15%, e a gente está chegando níveis ali em torno de 5%, e eu tenho uma correlação de 79% entre os indicadores de rotatividade quando eu comparo com a melhoria da pontuação. Então, foi o melhor que eu trouxe aqui para trazer números para vocês, para dizer o seguinte: aqui na Neoenergia, a gente está num caminho e já consegue mostrar de forma cabal de que a adoção e a melhoria da pontuação influencia sim e tem correlações altas com os resultados empresariais do grupo. Era isso que eu queria mesmo trazer, tangibilizar um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe que, obviamente, se a pontuação melhorou, você melhorou o resultado, melhorou o referencial comparativo, mas essa tangibilização eu acho que foi bem importante. Eu queria que você trouxesse um pouquinho também, assim, da sua vivência pessoal, né? Você trabalhou em outras empresas que também usaram o MEG, você falou da Suzano, que já usava o MEG, você atuou como avaliador do PNQ por muito tempo e de outros prêmios também, do Ibero-Americano, de outros.
atuou na fundação como gerente técnico, cuidando do PNQ naquela época, depois agora na energia, nessa sua trajetória toda, assim, pessoal, eu queria que você desse, se você fosse dar dois conselhos, assim, ó, um para os profissionais que querem seguir essa carreira, sabe? Do tipo, olha, quero entender melhor do modelo, seja para ser estar na qualidade dentro de uma empresa, seja para ser um avaliador, um consultor, né? Que dica ou que conselho você daria para essas pessoas e também para uma empresa que está ou patinando para começar a colocar o MEG e precisando, né, querendo colocar, mas está patinando um pouquinho, que conselho você daria para essas duas vertentes, assim, o profissional e para a empresa? Tá bom, mas, ô KT, deixa eu dar aquelas dicas para a Ah, implantação do modelo. Quem está com caneta ou está isso, digitando aí, pega. Eu vou dar 4 dicas, né? isso. Quatro dicas de como melhorar aí o processo de implantação do PNQ, porque essa todo mundo vai querer saber, e depois eu falo da parte melhor, que é essa parte das vantagens. Olha, estruture os seus processos corporativos e os seus processos operacionais. Quando você estiver lá desenhando os seus processos, porque os processos corporativos, eles respondem mais requisitos do MEG do que os processos operacionais. Lembra-se, é como você gere, não como você opera a empresa. Tem operação, mas é mais como... Então, separe. Quando você estiver fazendo essa implantação, tenha grupos temáticos, não vai por diretoria, não vai por empresa, não vai por operação, não. Tem um grupo de pessoas, o grupo de responsabilidade socioambiental, o grupo de sustentabilidade, o grupo de satisfação do cliente, o grupo de gestão da satisfação dos colaboradores, o grupo de processos de controles internos, enfim, grupo de gestão de fornecedores. Façam esses grupos multifuncionais para vocês lerem o critério e envolvam o maior número de pessoas. Tenham um calendário anual, e eu sugiro dividir em dois. No primeiro semestre, faça uma autoavaliação. No segundo semestre, liga para a KT e concorre ao MEG para receber a avaliação externa. Não precisa de concorrer, não, né, KT? A gente também pode ajudar numa autoavaliação assistida e inserir esse indicador, o indicador de maturidade de processo, a pontuação, na governança. Bota lá uma meta e põe lá na governança. Vamos lá que a gente só a parte mais gostosa, que é a parte do que é que o MEG ajuda aí para os profissionais que querem entrar aí nessa carreira, mas assim, e para a empresa. Ó, KT, você sabe, eu sou suspeito para falar, eu fiz a carreira todinha, eu fui Hum, examinador relator, examinador líder, orientador, juiz e hum. depois, como se não bastasse, trabalhei na fundação com a KT, fui gerente técnico aí e conheci muita gente. KT, é simples assim. Isso foi o grande diferencial da minha carreira. Das oportunidades e da forma estruturada de pensar e do desempenho que eu tenho hoje em dia. Então, não só ele influenciou na minha evolução profissional, como agora eu vou trazer, a gente é a área campeã, e aí o campeão sou eu que estou falando, não vou dizer qual foi a regra, mas nós somos a área campeã de promoção aqui. Bateu na área ali, aprendeu, rodou a avaliação, a turma fica afiada e conhece a empresa de A a Z. E Uhum. sabe estruturar um raciocínio, fazer uma pergunta, porque passa com todas as matérias, né? Avaliar o MEG é como se fosse um MBA num curto espaço de tempo, super focado. Você aprende muito. Então, eu deixo aqui o convite para todos entrarem, né, fazerem o contato com a fundação, serem examinadores, porque isso realmente muda a carreira. E aqui dentro da empresa, eu usei aqui num tom de brincadeira, mas é Uhum. real, né, na nossa área de qualidade aqui, no time que trabalha com estratégia de gestão, muitas promoções, a gente consegue bastante engajamento e reconhecimento. Do ponto de vista da empresa, é assim, é uma referência você usar o MEG. Você ali no MEG, você está num lugar onde seguramente você está tomando decisões baseadas em fatos. Você dificilmente tem uma dificuldade se você está seguindo o que está colocado ali, né? Eu acho que você precisa, eu já falei essas palavras aqui, né? Dicas para a empresa. Tenha disciplina na análise. Então não começa, faz aqui e deixa para lá e de novo, né? Um puxãozinho de orelha em nós da área de qualidade, porque eu sou da área de qualidade, né?
não terceirize a culpa para a liderança, não. Nós temos que mostrar para a liderança. Para a liderança, então, não ter opção a não ser fazer aquilo que a gente está dizendo. Vamos aqui no modelo. Então, tem a disciplina da análise. Ah, mas é difícil, mas eu não consigo, a liderança não está nem aí. Eu acho que você não pode não estar vendendo certo. Pode ser que tenha um problema, mas pode ser que você possa vender melhor e faça isso de forma disciplinada. E aí a gente usa a palavra do modelo, sistematicamente. Uma vez ali organizado, uma vez que você organizou a sua empresa por processo, você nunca mais volta para a hierarquia de áreas e nem nada disso. As pessoas começam. Todo mundo gosta de coisa organizada. Todo mundo gosta de dizer, nossa, eu tenho os processos. Me diga quem é que não gosta disso. Não, aqui é assim, ó, tá aqui os meus processos, os meus procedimentos, é por área, é tudo por processo, é multi-áreas, aí todo mundo quer isso, né? Então, Uhum. a dica, adotem o modelo, no caso da neoenergia, é comprovado por meio de correlação estatística e por meio qualitativo de que faz a diferença no nosso negócio. Quero de novo agradecer a você, a Neoenergia, pelo seu tempo, por trazer para a gente uma aula, né, de um ponto de vista diferente, com tanta prática. Quero deixar também para todo mundo, né, os nossos e-mails de reconhecimento, de cursos, mas para dizer então que as inscrições para o Melhores em Gestão elas estão abertas, né, elas vão até final de julho. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o processo do Melhores em Gestão pode entrar em contato comigo no e-mail do reconhecimento, fnq.org.br. Entrem no site, lá também tem o regulamento, tem informações para profissionais que querem atuar como avaliadores, né? A gente tem os cursos do MEG, o curso do instrumento de avaliação acontecendo periodicamente aí ao longo do segundo semestre. Então, a gente está aqui aberto a ajudar as empresas a fazerem essa correlação, a entenderem como é que o modelo pode, junto com o seu sistema de gestão, gerar resultados melhores para a organização e para cada uma das pessoas. Então, obrigada, Sérgio, de novo, e obrigada a todos. Prazer enorme revê-la. Conte sempre com a gente aqui, tá? Até mais.